você da paz do Senhor? Peço que abram suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 6, em nome de Jesus. Enquanto isso, eu queria adorar o nome do Senhor comigo, em nome de Jesus. Aqui eu vim para dizer, eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Oh Espírito Santo, estou aqui. Aqui eu vim para dizer, eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Oh Espírito Santo, estou aqui. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Fui Espírito de Deus, fui aqui nesse lugar. Fui sobre mim e saber o propósito. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem aqui nesse lugar. Fui sobre mim e diz ao teu propósito. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. O meu Marcos capítulo 6, somente o versículo 34, que diz assim: E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e
ser curada deste teu mal. Irmãos, estamos diante de uma passagem muito conhecida por nós, mas todos nós sabemos que a palavra... Pode ser desse em nome de Jesus? Pode sentar em nome de Jesus. 5:34, peço perdão aos irmãos em nome de Jesus. Mateus 5:34, que diz assim: E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Amém? É uma passagem muito conhecida por nós cristãos, e creio também que as pessoas que não são evangélicas também conheçam essa passagem. Mas nós também sabemos que a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias da nossa vida. E para entendermos bem o que é a palavra, a mensagem que Deus quer transmitir para nós, é necessário a gente retornar ao início dessa história para que nós possamos entender. No seu capítulo 21, vai nos dizer que, anteriormente, antes de Jesus ultrapassar o mar da Galileia e chegar à terra de Efraim, Jesus ele estava em Gadara, no propósito de libertar um homem a qual era possesso de demônios. Ao operar a libertação na vida deste homem, Jesus ele entrou em um barco, ultrapassou o mar da Galileia e seguiu para o seu destino seguinte, que era a terra de Efraim. A terra de Efraim era uma vila pesqueira próxima à Galileia. Todos nós sabemos que a terra de Galileia era uma terra onde Jesus ele operava os milagres, onde Jesus realizava os seus sermões e as suas pregações. E Jesus ele tinha uma fama, ele tinha um conhecimento naquele lugar. E ao chegar à terra de Efraim, Jesus ele foi recebido por muitas pessoas. Naquela terra não existia somente servos de Deus, mas existia uma grande aglomeração de pessoas gentis, ou seja, pessoas que não serviam ao Senhor. E vai te dizer que ao chegar na terra de Efraim, Jesus ele foi recebido por uma grande multidão essa que o aglomerou de uma maneira tremenda. Nós sabemos que poderia haver pessoas que estavam ali para que pudesse contemplar os milagres de Jesus, outros apenas para questionar e outros também para observar, só analisar. E quando Jesus ele foi cercado por aquela multidão, a palavra de Deus vai dizer que na terra de Efraim existia um homem que era chefe da sinagoga de Efraim. O nome dele era Jairo. Jairo era um homem reconhecido, um líder religioso muito famoso naquela terra. E ele, sabendo que Jesus ele estava de passagem por ali, ele aproveitou a oportunidade e seguiu ao encontro de Jesus, totalmente desesperado e aflito. Estando ele próximo de Jesus, ele se prostrou-se em sinal de humilhação e rogou-lhe: Mestre, a minha filha está enferma, à beira da morte. Peço-te, por favor, que vá à minha casa, estenda a mão, para que ela seja curada e viva. Jesus, sem ao menos pensar duas vezes, ele seguiu com aquele homem em direção à sua casa. Mas a Bíblia também vai nos dizer que havia uma mulher. Essa mulher era judia. Tinha uma enfermidade a qual não tinha resolução, a qual não tinha solução.
A Bíblia vai falar que esta mulher, ela sofria com esta hemorragia, com esse fluxo de sangue há 12 anos. Imagine aí, irmãos, passar por uma enfermidade durante 12 anos, sem recorrer a quem e por quem. A Bíblia vai falar que esta mulher, ela gastou tudo que ela tinha em médicos e curandeiros para que eles encontrassem uma solução para o seu problema. Mas infelizmente ela gastou tudo o que ela possuía e ela não obteve nenhum êxito em sua cura. Mas ela, sabendo que Jesus estava passando por aquele lugar, creio eu que ela falou assim para si mesma: este homem é a última e única opção que eu tenho. Eu tenho que dar alguma forma, eu tenho que fazer algo para me aproximar dele, para que ele possa fazer algo por mim. Mas esta mulher, ela passava por uma situação um pouco complicada. Além de ser uma mulher enferma, ela era proibida de conviver com aquele povo, com aquela gente, por conta de uma lei cerimonial daquela terra, ao qual a mulher que sofresse alguma enfermidade, que não tivesse cura, que não tivesse algum reconhecimento acerca da sua cura, ela vivia isolada em um canto, isolada em um determinado local, porque pessoas que sofriam por essa enfermidade, eles viviam isolados, porque eram considerados pessoas imundas, pessoas sujas. E eu creio que ao momento que aquela mulher ela se aproximou de Jesus, ela temeu diante daquela grande multidão que rodeava Jesus, porque ela sabia que ela não podia estar ali. Ela não podia estar ali porque as pessoas não iriam aceitar, provavelmente iriam expulsar ela dali, ou até lançar ela fora do arraial. Mas a palavra do Senhor nos fala que por detrás, ela seguiu por detrás de Jesus, ao encontro de Jesus, provavelmente envergonhada com a sua situação. A Bíblia não declara exatamente qual foi a maneira em que ela seguiu diante de Jesus. Creio eu que aquela mulher, ela se prostrou, ela foi se arrastando, porque sofrer com uma hemorragia durante 12 anos é muito difícil. A pessoa provavelmente fica fraca, debilitada e sem forças. Creio que há um fio na sua vida. E ela, ao se aproximar de Jesus, ela disse para ela mesma: se eu somente tocar nas orlas de Jesus, eu serei curada deste meu mal. Irmãos, eu não sei a razão pela qual você está passando hoje. Não sei se você está enfrentando uma dificuldade, uma enfermidade. Mas eu tenho uma pergunta para mim, para vocês, para todos nós. Qual é o nosso obstáculo? O que nos impede de nos aproximarmos de Jesus? O que nos limita de nós termos um íntimo com Jesus? Porque acredito eu que aquela mulher, ela não tinha outra maneira. Ou ela ia ou ela morria. E entre essas duas opções ela escolheu viver e ser curada. Então nós precisamos todos os dias analisar. Porque nós vivemos em uma atualidade onde a presença de Deus ela não é mais reconhecida como antigamente. Algumas pessoas vêm para a igreja, sentam, não adora, não dá glória, nem sequer abre a boca. Inventam obstáculos, barreira, desculpa para se encontrar na presença de Deus. E para que nós recebêssemos algum milagre, nós devemos ter essa proximidade com Jesus. Nós precisamos todo dia analisar a nossa vida e perguntar de nós mesmos: o que está acontecendo comigo?
porque eu ainda não recebi a minha bênção, porque eu ainda não recebi o meu milagre. Será que a culpa está no meu irmão? A culpa está em Jesus? Não, a culpa não está em Jesus, não está no seu irmão. Quem está colocando obstáculos, barreiras, é você mesmo, é eu mesmo, é nós mesmos. Porque nós, seres humanos, nós somos assim. Muitas das vezes a resolução do nosso problema está na nossa frente, está diante de nós. Mas a primeira coisa que a gente fala é distanciar. Não vou, porque eu estou assim, porque eu estou assado, alguém vai falar, alguém vai ver, e agora o que vai acontecer comigo? Nós temos que parar com isso. Porque a partir do momento em que nós começamos a pôr obstáculos em nosso caminho, a promessa de Deus, ela vai se afastando de nós. E nós devemos ter esse cuidado. No seu momento de fraqueza, no seu momento de dor, de sofrimento, não se prostre. Não fique sentado e apenas esperando que Jesus faça alguma coisa por você. Porque se você não tomar uma iniciativa, Jesus não poderá fazer nada por ti. Nós devemos nos levantar, irmãos. Nós devemos nos levantar do chão e seguir adiante. Porque Jesus está voltando e não é tempo mais de retroceder. Não é tempo mais de ficar colocando desculpa onde não tem. Jesus está diante de você. Muitas das vezes você vai murmurar, vai questionar e vai até muitas das vezes dizer que Jesus ele não se lembra de você, que Jesus ele não vê a sua situação. Mas saiba de uma coisa, que Jesus ele vê todas as coisas. Mas Ele quer que você tome uma iniciativa para que o seu milagre, para que a providência dele chegue na tua vida. Porque as pessoas pensam, imaginam que a vida do crente é só rosas. A vida do cristão é só rosas. A vida do cristão há espinhos, há deserto, há vales, há dificuldades. E há também muitos obstáculos. E a partir do momento que aquela mulher, ela ultrapassou aquele problema, ela chegou por detrás de Jesus e tocou em seu manto. E a palavra do Senhor diz que a partir do momento que aquela mulher tocou nas vestes de Jesus, ela foi curada do teu mal. Mas a palavra também de Deus vai dizer que a partir do momento que aquela mulher tocou nas vestes de Jesus, Jesus olhou para os arredores e perguntou: quem me tocou? Quem me tocou? Irmãos, aquele toque não foi um simples toque. Porque do toque daquela mulher não saiu apenas uma ação qualquer, um movimento qualquer. Ela juntou todas as suas forças, ela juntou o que ela tinha de sobra. E a única coisa que aquela mulher tinha de sobra era fé e determinação. E a palavra do Senhor diz que dela, do toque daquela mulher, saiu virtude. Ou seja, por meio do toque daquela mulher, Jesus ele sentiu poder. E para que o milagre de Jesus ocorra na nossa vida, é necessário a gente tocar nele. Mas tocar de qual forma, de qual maneira? Se chorando, orando, humilhando, clamando o nome dele. Porque o nosso Deus, ele é Deus para responder todas as nossas questões, todas as nossas dúvidas. Deus ele está a todo momento, a todo instante perguntando a mim e a você o que você precisa. O que quer que eu faça de ti? Se você me disser o que você precisa, eu farei. Mas é necessário eu e você exercitar a fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam. Se você acredita que vai acontecer, você tem fé. Mesmo você não vendo, você tem fé e acredita que o teu milagre não vai chegar. A mesma coisa aconteceu na vida desta mulher.
Ela não colocou outra opção. Já fui em médico, já fui em curandeiro, já fui em tudo quanto é lugar e não encontrei solução. Então aquele homem que está diante daquela multidão é a minha solução. E a partir do momento que Jesus perguntou quem me tocou, aí veio o questionamento dos discípulos, dizendo assim: mestre, a multidão te aperta e o Senhor ainda pergunta quem foi que lhe tocou. Entenda uma coisa: muitas pessoas elas vão estar na presença de Deus, mas muitas das vezes com propósitos completamente diferentes. Muitas das vezes pessoas vão apenas entrar na presença de Deus para receber uma resposta, e sem saber que o verdadeiro, o único Deus que estava ali, era Ele quem podia fazer todas as coisas. Muitas das vezes as pessoas estão se deixando enganar por si próprios, achando que servir a Deus é apenas rodar, sapatear, cantar, adorar. Servir a Deus não é assim. Muitas pessoas imaginam que servir a Deus é ter carro, é ter mansão, é ter apartamento, é ser milionário. Por isso que o Evangelho de Cristo ele vem sido escandalizado, porque muitos homens e muitas mulheres dizem ser homens de Deus, dizem que são servos de Deus, mas na verdade eles estão alimentando a sua própria ambição, o seu próprio ego, o seu próprio orgulho. Mas Jesus disse que aquele toque era diferente. O toque daquela mulher era diferente. Imagine você. Será mesmo que Jesus não sabia que era aquela mulher que estava tocando ele? Jesus ele sabia, porque ele contempla todas as coisas. Mas muitas das vezes ele vai querer uma resposta minha e sua. A palavra do Senhor vai nos dizer que a mulher tremendo foi diante de Jesus e lhe disse: Senhor, fui eu quem te toquei. Creio eu que aquela mulher ela contou toda a sua história, toda a sua trajetória a Jesus. E a única palavra que Jesus disse a ela: filha, vá em paz, a tua fé te salvou e és curada desse teu mal. Irmãos, eu não sei a razão pela qual você está passando ou está enfrentando no seu dia a dia, porque a gente sabe que não é fácil, é muito difícil. Muitas das vezes o desespero vai bater na nossa porta e a gente vai dizer: meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu não tenho mais como sair, não tenho mais forma, não tenho mais maneira de sair dessa situação. O que é que eu vou fazer? Aí o nosso coração se desespera, a gente se angustia, aí o desespero começa a bater em nossa porta, a gente começa a tomar atitudes precipitadas e acaba tudo dando errado, tudo indo por água abaixo. A única coisa que nós devemos fazer é descansar no Senhor. Você está passando por esse momento agora, por essa situação agora. Mas se você ter a certeza, a convicção em teu coração que Jesus ele vai fazer, tenha certeza que Deus ele faz. Mas as coisas de Deus não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo dele. Basta eu e você apenas esperar. Após essa mulher receber a cura, a palavra do Senhor vai nos dizer que quando Jesus ele falava, aproximou-se dele e de Jairo, um dos principais da sinagoga, dizendo: olha, a tua filha está morta, pare de incomodar o médico, porque já acabou, não tem mais jeito. Quantas das vezes a gente vai ouvir isso de alguém?
das pessoas que nem menos esperamos. Muita gente vai chegar assim, desabafar, dizer: olha irmão, estou passando por uma situação tão difícil. Mas muitas das vezes alguém vai te dizer: olha, não tem mais jeito para isso não. É apenas você se entregar e deixar que o vento te leve da maneira que ele quer. Isso é realidade. A mesma coisa quando uma pessoa enferma, ela vai para uma consulta. Ela vai esperançosa, acreditando, confiando que irá receber um diagnóstico da sua situação e vai ser curada, e vai ser sarada. Mas muitas das vezes este médico vai dizer assim: olha, já fizemos de tudo para resolver o seu problema, não tem mais jeito, você já tomou medicamentos e medicamentos e medicamentos e nada está adiantando, então o jeito é esperar a hora da morte. Esqueça. Não se deixe abater por essas palavras, porque infelizmente muitas pessoas elas não entendem o mistério de Deus. Muitas pessoas apenas murmuram e questionam: por que isso está acontecendo comigo? Porque eu estou passando por essa situação, Jesus. Eu vou na tua casa, eu oro, eu prego, eu evangelizo, eu cuido, meu Deus, das tuas ovelhas, eu cuido do teu templo. E por que eu estou passando por essa situação? Não se deixe abater por palavras, porque isso é do homem. É um erro que todo homem tem. Muitas das vezes vai querer questionar a sua fé, vai querer questionar o que Deus ele tem preparado para você. Vão até dizer para ti: olha, não prossiga, não siga adiante, desista do seu sonho, fique no teu canto, é melhor para você. Entenda uma coisa: o projeto de Deus ele se cumpre na tua vida, querendo um homem ou não. Cumpre na tua vida querendo homem ou não, porque Ele é Deus para fazer o impossível acontecer. E a palavra do Senhor vai nos falar que a partir do momento em que Jairo ele recebeu aquela notícia, Jesus ele contemplando o desespero, a aflição no coração daquele homem, Jesus apenas disse para Jairo: ora, não temas, apenas crê, apenas confie no que eu vou fazer na vida da tua filha. Aí no versículo seguinte vai nos falar que Jesus, ele seguiu para a casa de Jairo. Mas Jesus ele não seguiu para a casa de Jairo com toda aquela multidão. Ele apenas foi com Tiago, João e Pedro, ao qual eram moradores daquela região, e também porque tinham mais intimidade com Jesus. E a palavra do Senhor mandou dizer: a partir do momento em que Jesus, Jairo e os 3 discípulos seguiram para a casa do chefe da sinagoga, ele se deparou com um grande alvoroço, com uma grande agonia, uma aglomeração de pessoas. Porque se nós retornarmos para o início, Jairo ele era um homem conhecido, era um homem que tinha poder, que tinha domínio, que tinha liderança sobre aquele lugar. E aquele alvoroço estava deixando o ambiente completamente conturbado. Jesus simplesmente falou: peraí, tira todo mundo daí, só entra eu, o pai, a mãe e os meus discípulos. E a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus, quando entrou com seus discípulos para a casa de Jairo, se depararam com a mãe chorando, planteando e lamentando pela morte da sua filha. Mas no versículo seguinte vai nos dizer que Jesus, quando ele entrou naquela casa, ele disse: ora, não chores, a menina não está morta, ela apenas dorme. Imagine aí, você receber uma fala dessa: olha,
Seu parente não está morto, apenas dorme. Qual seria a minha, sua reação? A gente ia completamente ficar incrédulo. Como é que este homem está dizendo que esta garota apenas está dormindo, sendo que ela está morta nesta cama? Foi misteriosamente, irmãos, que esta garota ficou doente. E já ele sendo um homem de poder, sendo um homem de autoridade, ele poderia simplesmente chamar Jesus para que ele fosse até a tua casa, mas ele foi humilde e se prostrou diante de Jesus para que ele tomasse a direção. E nós precisamos disso, precisamos ser humildes diante de Deus, abrir o nosso coração e dizer a Ele o que é que está se passando dentro de nós. Muitas das vezes a gente fala coisas que não nos diz quem nós somos verdadeiramente. Muitas das vezes nós queremos esconder aquilo que nós realmente sentimos, guardar nossa dor, ali, nosso sofrimento. Mas, irmãos, nós servimos a um Deus que Ele é poderoso, um Deus que Ele pode fazer todas as coisas. E a partir do momento em que Jesus viu que aquele povo começou a caluniar, começou a difamar, começou a rir do seu comentário, Jesus tirou todo mundo dali, tirou os que restaram dentro daquela casa. E ao aproximar-se da garota, só bastou apenas um toque. Para que aquela menina fosse curada. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus ele falou: Talita cumi, levanta-te, menina. E a partir do momento que Jesus ele falou isso, a menina ela reviveu, ou seja, ela retornou dos mortos. Basta somente uma palavra do Senhor para que o teu milagre aconteça. Basta ele somente dizer uma palavra que a providência dele vai chegar na tua vida. Mas o necessário é descansar e acreditar que Deus, Ele faz todas as coisas. Ele pode não te curar hoje, mas tenha certeza que amanhã, depois, Ele trará com providência na tua casa. Você pode se sentir fraco hoje, mas tenha certeza que amanhã Ele te renova, depois de amanhã Ele te renova, daqui uma semana Ele te renova, daqui um mês Ele te renova, daqui a um ano Ele vai continuar te renovando. Porque Deus Ele contempla todas as coisas, Ele contempla o nosso sofrimento. Nos momentos mais improváveis, em que nós achamos que Deus não está nem aí para nós, é a partir desse momento que Ele entra em cena. E nós precisamos ter essa convicção, porque nós não servimos a um Deus de barro, nós servimos a um Deus forte. Quantas pessoas têm recorrido a deuses pagãos, a orixás, a santos católicos, esperando que eles façam alguma coisa, né? Fazendo demanda, né? Oferenda, pedindo aquele tal santo para que ele tivesse piedade e curasse ele daquele mal, sem saber eles que o santo orixá não pode fazer nada. O único que pode fazer em nossas vidas é o Senhor Jesus, é o médico dos médicos, é o juiz dos juízes, é o Senhor dos senhores. E ao Jesus curar aquela menina, a alegria tomou conta do local. A alegria tomou conta de um local de uma tal maneira que foi indescritível. No seu momento de dor, de sofrimento, tenha certeza que a sua hora de sorrir irá chegar. Tudo tem um tempo determinado para que todas as coisas se cumpram debaixo deste céu. Vai haver momentos na nossa vida que nós iremos chorar, que nós iremos
pisotear, que nós iremos questionar, dizer: Jesus, onde é que está o Senhor? Mas também haverá momentos em que a alegria ela tomará conta da nossa vida. E a partir desse momento nós iremos dizer: verdadeiramente, Jesus ele tem poder na minha vida. Jesus ele tem poder na minha e na tua vida. Se for dele fazer, ele vai fazer. Se for dele cumprir, ele vai cumprir. Mas a primeira coisa que a gente precisa ter é ter fé. Fé. Porque fé sem obras, ela é morta. Ou seja, se você tem fé e não tem obras de fé, você está seguindo a sua vida sem um propósito, sem uma razão. Mas a partir do momento que você cultivar a fé, nem que ela seja do tamanho de um grão de mostarda, tenha certeza que grandes coisas Deus ele vai fazer na minha vida e na tua vida. Assim, agradeço a minha oportunidade, peço por amor ao Senhor Jesus. Isso é legal.